Abra sua Bíblia no livro de Neemias. Você vai abrir no capítulo 6, mas nós vamos caminhar bastante sobre vários capítulos hoje. Hoje celebramos a Deus, como falei no início, por mais um ano de existência. 81 anos, 8 décadas de pregação do Evangelho. E esse início duro da nossa igreja, né? Eu digo duro porque foi contra todas as circunstâncias, todas as possibilidades, no Alto Sertão Pernambucano, território inóspito, onde os missionários tiveram que se aclimatar, tiveram que tentar dominar a língua, e depois disso outros irmãos nordestinos se juntaram, e aí graças a Deus a igreja assumiu esse papel que hoje tem, não só diante do restante da nossa nação, mas também fora deles. Nós citamos aqui os missionários que estão fora, e essa semana, para nossa alegria, o missionário Alexandre e a missionária Deolúcia desceram em terras peruanas e já iniciaram o trabalho também no Peru, e são carentes das nossas orações, e os missionários que estão na frente da nossa igreja. Assim como outras igrejas no Nordeste, como também já foi falado, é impossível contar a história da igreja no Brasil sem citar a nossa igreja aqui, sem citar as igrejas, algumas igrejas, a maioria delas no Nordeste, que se viram de alicerce para que a igreja brasileira pudesse se desenvolver. Foi daqui o primeiro superintendente brasileiro, foi aqui que surgiram os departamentos, a sociedade auxiliadora, que hoje é um braço forte na cooperação do trabalho da igreja. Foi aqui que surgiu a ala jovem pentecostal, os nossos jovens. Então, daqui surgiram movimentos que abençoaram não só a igreja no Nordeste, mas a igreja como numa forma geral. E o Nordeste foi a base dessa igreja, é a base da igreja brasileira. É o tronco, é a raiz de onde se originou todo o trabalho e foi desenvolvido. Então essa história ela não pode ser esquecida. Sempre que nós celebramos tanto o aniversário da igreja no Brasil, como a igreja local, em setembro, nós fazemos questão de lembrar essa história, porque ela tem que ser lembrada e reverenciada. Porque, irmãos, não se apaga algo tão vigoroso, algo tão forte. Esquecer as raízes da igreja é negligenciar o que Deus fez no início dessa obra. Negligenciar as nossas raízes, abandonar simplesmente o que se viu de base para que a igreja hoje completasse seus 81 anos, é ignorar o trabalho dos missionários que foram perseguidos no sertão, que foram alguns apedrejados, que foram surrados, que se desgastaram, que se comprometeram a tal ponto de esquecer completamente suas vidas e se entregar completamente à obra de Deus. Eu não vou ousar dizer nome de alguns deles, porque poderia cometer o crime de esquecer alguns. Mas homens de grande importância na nossa igreja, que não estão somente enfeitando o nome de salas, mas que estão, sem dúvida nenhuma, nos fundamentos da nossa igreja. Então, estamos aqui e sempre falamos isso, para que isso jamais aconteça, para que o testemunho desses homens não seja esquecido e eles não se tornem apenas um nome no regimento interno da nossa igreja. Que eles sejam lembrados, que eles sejam respeitados, que eles sejam, dentro do conceito da ótica humana, reverenciados. Amém, irmãos? Então essa geração ela fez muito por nós. Essa geração que se foi, fez muito pela igreja. E esse ano nós tivemos já a dor de se despedir de um desses irmãos que pavimentaram a estrada da igreja da forma que ela é hoje. E essa geração, somos nós temos uma missão a cumprir. Nós falamos aqui durante um ano inteiro sobre o texto da carta aos Hebreus, que nós somos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. O testemunho desses homens ecoa em nós, nos obrigando a fazer
talvez não possamos fazer, e devemos fazer mais do que eles fizeram, porque as possibilidades que nós temos hoje são infinitamente maiores do que eles tiveram, não é? Os missionários andavam em lombos de jumento e não tinham nenhuma renda. Eles recebiam quando poderia se receber. Essa era o salário dos missionários. Hoje, graças a Deus, a igreja assume uma envergadura que nos possibilita isso. E nós temos muito a fazer como igreja. Recai sobre nós uma responsabilidade muito grande, porque como igreja de Cristo pentecostal no Brasil, internacional, mas no Brasil, nós estamos dentro de um contexto de uma nação, de um país. Acima de tudo, nós somos brasileiros e a nossa nação precisa da nossa igreja. Quando eu estava orando e pedindo a Deus, porque pela nossa postura como igreja, porque no horizonte nós vemos nuvens pesadas se aproximando do nosso país. Nós vemos nuvens pesadas se aproximando, e não se engane, olhe para cá, a igreja, ela é um reflexo da sociedade em que nós vivemos. Ou seja, o que a sociedade apresenta lá fora, de alguma forma, isso nos afeta aqui dentro, porque nós vivemos em sociedade. Isso não significa que o mundo está aqui dentro, significa que aquilo que nós observamos lá fora, muitas das pessoas querem executar aqui dentro. Você está me entendendo? Diga amém. Então, como igreja, como essa geração que nós somos hoje, nós temos um papel, uma missão muito importante a cumprir, porque estamos inseridos dentro de um contexto de uma nação. E ao fazer o nosso papel como igreja, como realmente nós devemos fazer, automaticamente nós abençoamos a nação a qual nós estamos inseridos. Recentemente, o presidente Evo Morales, socialista, comunista, tentou instituir uma lei na qual ele criminalizava a pregação do evangelho. A lei, na sua leitura, não falava explicitamente isso. A pregação pegava por tabela, porque ele dizia que os pastores estavam pregando política nos púlpitos. Então, ao fazer isso, cerceava-se o direito da igreja de se pregar o evangelho. E é a nossa missão, é uma das nossas principais missões, a pregação do evangelho. E se tirar a capacidade da igreja, e se tirar isso da igreja, a igreja perde uma de suas características principais. Está me entendendo? Diga amém. Houve um levante na Bolívia. Houve um levante. E é interessante que alguns irmãos diziam: a Bolívia é de Jesus. Isso não resolve nada. Dizer que a Bolívia é de Jesus, dizer que o Brasil é de Jesus, isso não resolve nada. Me desculpe a minha crueza ao falar isso. Não resolve. Resolve o que, como eles realizaram. Eles foram às ruas, eles oraram, eles ocuparam o espaço público, eles disseram que não iam aceitar aquilo. A igreja se mobilizou, ocupou as ruas e o ditador teve que voltar atrás. Graças a Deus. Aleluia. Mas isso é um teste de resistência. Se você parar para pensar, é um teste de resistência. Esses homens estão testando os limites da igreja. E eu peço muito a Deus que esses testes não cheguem a nós, pelo menos agora, não nesse momento na igreja brasileira. Porque se testes como esse vierem ao Brasil, talvez nós falhemos. Porque estamos meio que inertes e medrosos. Estamos ocupando guetos. Estamos a cada dia nos escondendo com medo de defender aquilo que nos faz ser o que somos. E aí, é isso quando eu digo que essa geração, nós temos uma missão a cumprir como igreja. Temos uma missão a cumprir como crentes em Jesus. Devemos entender que o nosso papel como igreja modifica o quadro que a nossa nação está vivendo. Está me entendendo? Diga amém. Amém. Nós fazemos a diferença na nossa nação. Amém. Temos que fazer a diferença. Como igreja, nós temos que fazer isso e devemos partir do perto, não do longe.
Não devemos imaginar que essa mudança vai começar simplesmente do longe. Não, ela começa de perto, ela começa comigo. Ela começa na mudança de uma postura minha para assumir uma atitude de um verdadeiro cristão. Não adianta querer mudar o longe se nós não conseguimos mudar o perto. Não adianta querer mudar a sociedade se não conseguimos mudar a nós mesmos. Não adianta dizer aos outros que devemos lutar se nós estamos medrosos. E a palavra do Senhor nos ensina que Deus não nos dê um espírito de timidez ou de medo, mas de ousadia. Nós estamos aqui hoje porque homens iletrados, homens que não tinham diploma, mas que tinham dentro de seus corações um verdadeiro amor e zelo pela obra de Deus, e estavam dispostos a morrer, se fosse preciso, para levar o evangelho a toda criatura e cumprir o seu papel como igreja. Você me entende, meu irmão? Diga amém. E o livro de Neemias, todo o livro, ele traz essas características, as lições importantes, no sentido de que o que é ser igreja, a reconstrução de um país, a reconstrução de uma cidade, a reconstrução de um lugar, parte, se você olhar no livro de Neemias, parte da reconstrução dos seus muros. Neemias não começou obra nenhuma até que os muros fossem levantados e as portas fossem recolocadas nos lugares. E tudo isso parte, meus irmãos, de uma situação de calamidade. Vá lá para o capítulo 1 do livro de Neemias. Repito, é um texto muito conhecido. Capítulo 1 de Neemias, do verso 1 ao verso 3. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, veio Hanani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém foram derrubados e as suas portas foram queimadas. O quadro que pintam para Neemias é um quadro de calamidade, é um quadro de tragédia, é um quadro de desolação. A cidade está desolada, a cidade está destruída, a cidade está sem perspectiva. A pior coisa que pode acontecer com o povo é se roubar a sua esperança, é de se achar que amanhã não pode ser melhor do que hoje. E a Bíblia mostra, e às vezes nós usamos a Bíblia para asseverar um fatalismo e um pessimismo que o brasileiro gosta de ter. Amanhã vai ser pior, vai piorar, não vai melhorar nunca. Se você olha para o texto da Bíblia, você vai ver o povo de Israel peregrinando por terras distantes, em exílios muitas vezes, mortos em alguma das vezes, mas sempre tendo a mesma esperança: um dia Deus mudará o quadro dessa situação. Você pode olhar para o povo de Israel, em nenhum momento eles vão perder a esperança de que Deus haveria de intervir na história do seu povo. E por isso eles oravam, e por isso eles desejavam, e por isso eles sempre se empenharam. Era comum naquela época haver invasão e saques. Historiadores relatam, por exemplo, a história da Grande Babilônia, quando a Grande Babilônia foi cercada por Ciro o Grande. E aí alguns historiadores dizem que quando Ciro se aproximou dos muros da Babilônia com seu exército, os habitantes da Babilônia jogavam comida em Ciro, jogavam frutas, vegetais e comida em Ciro. Para que isso? Porque o cerco, quando um exército não queria guerrear, ele cercava a cidade, não deixava que entrassem mantimentos na cidade. E aí aquelas pessoas dentro da cidade ou morriam de fome ou se entregavam. E a Babilônia era diferente, o rio passava por dentro da cidade, o grande Eufrates passava por dentro da cidade. Então eles tinham a capacidade de produzir o alimento deles dentro da própria cidade. Eles riram de Ciro, porque as muralhas da Grande Babilônia eram intransponíveis. Eles tinham a certeza que Ciro ia ficar ali durante meses ou até anos e não conseguiria o seu intento, porque simbolicamente a cidade que tivesse uma muralha fortalecida, ela jamais cairia diante de seus inimigos. Está me entendendo? Diga amém. Historiadores dizem que Ciro colocou pedras no leito do rio
impediu a passagem do rio, desviou o leito do rio. O leito que passava por dentro da cidade baixou e o exército persa entrou pelo leito do rio, invadiu a grande Babilônia e naquela noite o imperador foi morto. As grandes muralhas simbolizavam poderio. Quando você olha para o livro de Josué, por exemplo, Raabe, a casa de Raabe, em Josué capítulo 2:15, a casa de Raabe ficava sobre a muralha. Então não era um muro pequenininho, daqueles que a gente sobe e fica se equilibrando quando é menino, para pular pelo quintal para pegar a bola que caiu do outro lado. Era um muro que cabia uma casa em cima, e Jericó tinha muralhas intransponíveis. Olhe para cá, quando Jericó viu o exército de Israel chegando, talvez tenham rido também. Mas a Bíblia diz, aleluia, que o exército começou a rodear. Você conhece a história. E quando eles bradaram, Deus derrubou aquelas muralhas. Não quero entrar no mérito da queda da muralha. Quero dizer a você que quando Jerusalém perdeu as suas muralhas, ela perdeu a capacidade de se proteger. Quando Jerusalém não tinha mais as suas muralhas, elas perderam a capacidade. Então, sem proteção, qualquer um chegava e fazia estrago. Qualquer nômade que tivesse, qualquer caravana que estivesse passando na frente de Jerusalém, poderia entrar em Jerusalém e saquear os que estavam lá. Por isso que eles dizem, os que estão lá estão em grande vergonha e miséria. Porque imagine que eles plantavam numa semana, passavam um mês, quando estava perto de colher, chegava aquela turma que ia passando, entrava e saqueava. Eles estavam em grande miséria. E uma cidade sem muros está desprotegida, sem proteção, qualquer um chega e causa estrago. A igreja, simbolicamente, são os muros da nação. A igreja se levanta para que haja proteção na nação e a nação entenda que ainda existe um Deus no céu. E a igreja, ela é relevante porque prega os valores de Deus, vive os valores de Deus e é o equilíbrio para o mundo caído e degenerado. A igreja são os muros de uma nação. A igreja é a proteção para que aquela nação não seja assim, qualquer um chegue e cause estrago. E nós estamos vivendo isso hoje. Qualquer louco chega na televisão hoje e causa um estrago na televisão falando asneiras, tolices. Qualquer louco chega na internet, posta qualquer tipo de atrocidade e ela causa um burburinho, um rebuliço na cidade, na nação. Porque a cidade está com seus muros caídos e derribados. Nós como igreja esquecemos de defender a nossa nação. E caímos na história do mundo e na história secular. Palavras como patriotismo, palavras como honra, palavras como nação estão sendo esquecidas. Qualquer roda de amigos falar mal da nação é motivo de zombaria e chacotas. Esses dias, quem joga a primeira pedra, quem nunca fez isso? Eu estava assistindo uma partida de futebol pela televisão e estava passando o hino nacional brasileiro. E uma torcida, ao invés de cantar o hino nacional brasileiro, ela ficava repetindo reiteradas vezes o nome do clube na melodia do hino nacional brasileiro. Como alguém vai nos respeitar se nós mesmos não nos respeitamos? Como é que nós vamos pedir que alguém honre se nós mesmos desaprendemos a honrar? Olhe para cá, a igreja são as muralhas de uma nação. Diga amém, meu irmão. Mateus capítulo 5, versículo 13 e 14, eu vou provar isso para você. Aleluia. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurará o sabor? Para nada mais presta senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Verso 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Olhe para cá, a igreja é a muralha que protege uma nação.
Agora, o que nós estamos fazendo para proteger a nossa nação? O que nós estamos fazendo para ser... E talvez esse discurso não seja aquele discurso que você esperava. Talvez esse discurso não seja aquele discurso efusivo, entusiasta, que você esperasse que viesse e aí arrebatasse todos nós em línguas e profecias, mas é a nossa realidade. Nós temos uma responsabilidade a cumprir. Há uma missão sobre os nossos ombros e o que nós faremos a respeito. O texto diz que a cidade estava em grande calamidade. E alguém se inquietou com aquela situação de grande calamidade. O que nós vamos fazer quando diagnosticarmos essa calamidade? Olhe para cá, nós estamos em calamidade. Nós estamos. Nesse exato momento há um grupo de pessoas conclamando guerra nas ruas. Porque amanhã haverá um julgamento. Estão conclamando guerra nas ruas. A nossa nação não sabe o que é guerra. Você entende isso, irmão? Amém? Não sabe. Quando a gente vê um tanque de guerra no meio da rua, a gente corre para tirar foto, para fazer selfie. Não é verdade, irmãos? Amém, irmão? Estava te assustando, irmão? Eu ia fazer uma pergunta, mas um pastor meu, um amigo meu, sempre fazia. Ele dizia assim: estavam com saudade de mim, irmãos? Aí a igreja dizia amém. Aí teve um dia que ele perguntou: estavam com saudade de mim, irmão? A igreja ficou calada. Eu não vou perguntar, não vou me arriscar. A igreja são os muros da nação e nós estamos permitindo que qualquer sem futuro vá na televisão e faça um estrago no nosso povo. Que qualquer sem futuro chegue e diga: a partir de agora, esse é o conceito e o que vocês estavam vivendo é errado. Mas, aleluia, Deus levantará no meio da nação um remanescente fiel, que não temerá nada, que não temerá absolutamente ninguém e que fará prosperar aquilo a qual Deus o chamou para fazer. Aleluia. Você está nessa, irmão? Diga amém. Amém. Deus está nos chamando para isso. Deus está nos convocando não para um confronto, mas para mostrar que a igreja, ela ainda defende os preceitos de Deus na terra. E mostrar claramente, meus amados irmãos, que individualmente nós não vamos fazer isso. Individualmente nós não vamos conseguir fazer isso. Porque o estado de Jerusalém era um estado de calamidade. Neemias disse: e agora? O que eu vou fazer? Como eu vou conseguir resolver isso? E o texto diz, você conhece, eu não vou me alongar nele, não tenho tempo, mas ele vai até o rei concede a ele cartas, ele volta para Jerusalém, e em Jerusalém ele começa a caminhar sobre, vai lá para o capítulo 2 de Neemias, ele começa a caminhar, quando chega em Jerusalém, ele começa a caminhar sobre o mundo, sobre a área a qual havia os muros da cidade. Ele precisa reedificar os muros. Verso 17, veja o que ele diz. Ele já deu uma volta pela cidade, ele viu a situação com seus próprios olhos, e ele diz: estás vendo a miséria em que estamos? Jerusalém está assolada e as suas portas queimadas. É uma constatação. Antes, ele ouviu alguém dizendo, você concorda comigo? Diga amém. Ele ouviu, Hanani disse: olha, lá está assim. Mas agora, ele com seus próprios olhos, ele anda, ele olha, ele vê. E ele faz uma constatação, e ele diz: vocês estão vendo a situação que nós estamos vivendo. Continuação do versículo: venham, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbio. Ele não fala reedificar, ele não fala a princípio reedificar a cidade. Você percebe isso? Você percebe isso? Diga amém, meu irmão. Amém. Vamos reedificar os muros, vamos recolocar as portas. Quando nós fizermos isso, ninguém mais poderá entrar e fazer o que quiser, porque existem muros que protegerão a nossa cidade. Aleluia! Aleluia! Você é um muro aonde você estiver.
Você é um muro ao vilipêndio de Cristo. Você é um muro às heresias. Você é um muro às falsas doutrinas. Você é um muro contra as pragas e as coisas que o mundo está oferecendo. Você é um muro contra a pornografia. Você é um muro contra a prostituição. Você é um muro contra a imoralidade. Aleluia. 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 Bendito seja Deus. Aleluia. Vivemos na nação em que a maior jogadora de vôlei é um homem. E que a cantora do ano é um homem. Hoje, olhe para cá. Deus vai colocar brasas no nosso coração para dizer: eu sou o muro, eu sou o muro e eu vou defender os princípios de Deus. Porque uma igreja não pode ser indiferente à nação em que ela está. Nós não podemos dizer: eu sou de outra nação. Eu sou de Jerusalém celestial. Aleluia. Aleluia. Mas não paga IPVA não e vai andar nas ruas de Jerusalém celestial. Não pague seu IPTU. Não ande direitinho no trânsito. Você é cidadão. Você é um cidadão peregrino, mas você é um cidadão. Aleluia. Diga glória a Deus, meu irmão. Aleluia. Versículo 17, eles venham. Ele não vai sozinho, ele tem cartas do rei. Ele tem uma comitiva, mas ele reconhece, ele não pode. Ele não consegue fazer sozinho. O que é que ele diz? Venham. Ele está reunido com os nobres. Ele está reunido com a cúpula da cidade. Ele está reunido com as famílias da cidade. E ele diz: venham. Venham e vamos reedificar. Venham, nós precisamos tirar o monturo, porque debaixo de todo o monturo, lá estão os alicerces, porque derrubaram a parte de cima, mas os alicerces do muro estão intactos. Aleluia. Glória a Deus. Diga amém, meu irmão. Aleluia. Debaixo de toda essa heresia do neopentecostalismo, debaixo de toda essa heresia dessas igrejas que surgem do nada e vão embora da mesma forma, debaixo de todo esse lixo que a mídia fala e que não nos representa, mas eles acham que nós somos aquilo. Debaixo de tudo isso existem alicerces firmes que não foram abalados pelas heresias. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O diagnóstico de Neemias é sincero. O diagnóstico de Neemias é real. O diagnóstico de Neemias é cru. Eu poderia chegar hoje aqui e louvar os 81 anos da nossa igreja. Eu poderia dizer que a nossa nação pertence ao Senhor Jesus. Eu poderia chegar aqui como alguns pastores ridículos que botam fita na cabeça, que se vestem de chapolim e dizer a você: eu sou louco por Jesus, eu quero cheirar a Bíblia. Mas isso não é uma constatação real. A constatação real é que os nossos muros estão caídos e precisamos reedificar os muros de Jerusalém, para que nenhum louco passe por ali, jogue uma pedra e ache que pode nos atingir. Existe uma muralha, aleluia. Existe um muro, aleluia. Existe proteção. Quando eles entenderem isso, eles não mais vão vilipendiar, eles não mais vão zombar, porque eles percebem que existe um povo, aleluia, que é zeloso pelas coisas de Deus, que é zeloso pelo nome de Deus. Mesmo sendo sincero, ele convoca o povo para participar dessa reconstrução. Ele chama, porque um homem só não consegue. Eu não estou chamando você, meu irmão, para fazer algo que é novo. Eu estou chamando você para ser crente. Amém? Estou chamando você para ser crente. Porque quando você vai olhar, por exemplo, na Bíblia Sagrada, você vai ver 3 jovens que eram escravos, que estavam diante do homem mais poderoso do mundo naquela época. Ao lado deles tem uma fornalha aberta pegando fogo. E ele disse: e agora? Eu vou tocar, vocês vão se ajoelhar ou não? Eu quero ver se o Deus de vocês vai me livrar de eu rebolar vocês aí dentro dessa fogueira. Ele disse: ó rei, quanto a isso não vamos te responder. Se Deus nos livrará, amém. Se Ele não nos livrar, amém. Contudo, não nos prostraremos diante da tua imagem. Eles foram crentes. Aleluia. Seja crente.
Não estou chamando para você botar uma fita com o nome de Jesus e ir com bandeira para o meio da rua, brigar com quem quer que seja. Não, a nossa briga é de joelhos. A nossa briga é pelo Evangelho. A nossa briga é pela consciência. Aleluia. Venha! Vamos reedificar esses muros. Vamos reedificar esses muros aonde nós estivermos. Vamos reedificar esses muros no trabalho. Vamos reedificar esse muro na escola, na vizinhança, na internet, nas redes sociais. Venha, vamos reedificar os muros do Evangelho. Aleluia, para que vejam que não somos minoria. Os que temem a Deus são maioria. Louvado seja o nome de Jesus. Diga amém, meu irmão. Enquanto trabalhavam, a Bíblia diz, enquanto o povo se movia a fazer, a obra prosperava. Neemias capítulo 4, versículo 6, ele diz isso. Assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade da sua altura. Por quê? Porque o povo tinha ânimo para trabalhar. O muro subiu, por quê? O povo tinha ânimo para trabalhar. Ânimo, resiliência, força, caminhada contínua. Aleluia. Está difícil, mas Deus vai fazer alguma coisa. O mar está aí, Deus vai abrir esse mar. Não sei se é com o vento que vem de lá, com o vento que vem de cá. Não sei se ele vai represar, não sei se ele vai abrir. Eu só sei de uma coisa: o mar vai se abrir. E marche. Marche. Você me entende, irmão? Amém? Amém? O povo se uniu. O povo tinha ânimo para fazer. A epidemia do crente 6 horas está aumentando. 6 horas por mim. Ore por mim. Ah, irmão, estou tão fraco. Que foi, irmão? Oh, pensava que ia dar para trocar o carro, mas o salário mínimo só aumentou R$17. Que desgraça, irmão. Vou desviar. Louvado seja Deus. Ficando pelo caminho. Eu não sei como é que a gente chama aqui em Pernambuco, mas na nossa gente chama de Guiné. É Guiné, né? É Guiné também? Amém? Estou fraco. Como é que você está, meu irmão? Estou fraco. Vai orar, meu irmão. Ah, mas é muito difícil ser isso. Mas é muito difícil ser crente. Ah, irmão, nós estamos aqui de passagem. Quando você piscar, você já não estará mais nesse lugar. O tempo é curto, o tempo é rápido, o tempo urge. Um dia desse eu tinha 15 anos. Um dia desse eu tinha 15 anos. Um dia desse Balão Mágico fazia sucesso. Ah, a turma velha aí se manifestando. E hoje eu estou aqui com barba branca, por isso que eu tiro a barba. Senão eu estaria aqui como Papai Noel. O tempo urge. Um pouquinho de tempo, nós não estaremos mais aqui. Cada minuto que você passa aqui, você deve dar qualidade ao tempo que você passa aqui. Faça diferença, meu irmão. Seja crente. Seja crente diante dos Sambalates, dos Tobias e dos Gessens. Seja crente diante daqueles que dizem que são crentes, mas ficam falando abobrinhas na internet. Seja crente, meu irmão, repreenda ele. Ei, você está errado. Seja um muro, diga glória a Deus. Juntos. Juntos. Abra Neemias, você está no capítulo 4, diga amém. Capítulo 4, verso 14. Veja o que o texto diz. Verso 14. Inspecionei, dispus-me e fui aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo. Não os temais. Lembrai-vos de quem? De quem? Grande e temível. E pelejai pelos vossos irmãos, pelos vossos filhos, pelas vossas filhas, pela vossa mulher e pela vossa casa. A sua luta é pela sua família.
Neemias está dizendo: eu não estou chamando vocês para fazer nada, eu estou chamando vocês para lutar pela família de vocês. Não façam por mim, não façam pela igreja, não façam por ninguém. Olhe para cá, faça pela nação pelos quais os seus filhos vão crescer. Porque eles vão crescer aí. Quem é da minha geração, olhe para cá, foi criado, entenda o que eu vou falar, na rua. A gente morava em casa, nós não fomos criados na rua, não era menino de rua, né? Mas a gente estava na rua. Eu não sei quantas vezes eu perdi o couro do meu dedão chutando o chão. E quantas vezes eu perdi o couro do meu joelho caindo, jogando bola. Quem é pai e mãe, levante a mão aí. Você deixa seu filho sair e você fica tranquilo em casa? Porque daqui para ali, você tem medo. Eu dava o expediente jogando bola de manhã, vinha em casa, almoçava, jogava, voltava para o expediente para jogar bola à tarde, voltava, jantava e ia fazer outra coisa à noite. Não jogar bola porque no campo que eu jogava não tinha refletor, não era tão chique quanto os campos de society hoje. Nós permitimos que isso aconteça hoje? Não. Peleje, olhe para cá, peleje pelos seus filhos. Peleje pela sua esposa, peleje pelo seu esposo, peleje pela sua casa, olhe para cá, peleje pela sua família. Aleluia. Vamos lá. 15. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos o bastante, e que Deus tinha frustrado o desígnio deles, voltamos todos nós ao muro, cada um, daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhava na obra, e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças. E os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os carregadores, que por si mesmos tomavam cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra, e com a outra segurava a arma. Os edificadores, cada um trazia sua espada na cintura, e assim edificavam. O que tocava a trombeta estava junto de mim. Disse eu aos nobres e aos magistrados e ao restante do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos no muro muito separados longe uns dos outros. No lugar em que ouvides o som da trombeta, para ali correi para ter conosco. O nosso Deus pelejará por nós. Aleluia! A obra é grande, a obra é extensa. Não podemos estar dispersos, não podemos estar longe. Olhe para cá, não fique longe de mim. Não vamos ficar longe, porque enquanto estivermos perto, um vai proteger o outro. Aleluia. A arma numa mão e a ferramenta na outra é prudência e trabalho. Aleluia. Diga amém, meu irmão, você está me entendendo? Deixa eu correr que está perto de acabar. Não desista da sua igreja. A igreja não é deles, a igreja é de Jesus. Não desista da nossa nação. A nação não é deles, é nossa. Diga amém. E eu não vou ser candidato a nada, graças a Deus. Não desista. Não desista. As pessoas dizem assim: ah, fulano tá... ah, mas a igreja é dele. A igreja não é dele, a igreja é nossa. A igreja é minha. Quem faz igreja, olhe para cá. Eu, você, nós fazemos a igreja. Aleluia. Diga amém, meu irmão. Amém. Nós fazemos a nação. É nossa cidade, é nosso bairro, é nosso povo. Abrace a sua igreja. Abrace mesmo. Ame a sua igreja. Não ame esperando que alguém vai te elogiar. Não ame esperando que alguém vai te dar alguma coisa. Não ame porque você ama a Deus e você zela pela sua igreja. Eu adoro a Deus e amo a minha igreja. E eu não tenho medo de dizer isso não. Já disse aqui na igreja, um pastor amigo meu disse:
Pastor, você tem que ter cuidado com os seus amigos pastores, né? Pastor amigo meu desse, pastor amigo meu desse. Mas ele diz assim: eu não visto a camisa da igreja. E você? Se eu visto a camisa, eu visto o pijama, eu uso a toalha, eu uso a meia. Ora. Amém, irmão? Muito bem. É forte, né, Diego? Quando nós fizermos isso, olhe para cá, todos verão resultado. Me permita dar um testemunho rápido aqui. Eu ontem estava em casa e eu comecei a fazer visita nos grupos, os grupos de vida. A visita mais institucional, né? Eu vou lá para ver o trabalho do grupo, para ver o grupo funcionando. E eu fui nesse intuito. Me sentei ontem e fiquei acompanhando os irmãos, né, Ítalo? Eu não aguentava, às vezes participava. Eu saí dali ontem e eu vinha descendo, eu vinha chegando em casa, eu vinha maravilhado. Como é bom poder compartilhar a comunhão junto com meus irmãos, de uma forma tão íntima, tão íntima. E eu não estou dizendo para você ir não, se você quiser ir, olhe, vá, é 10. Porque eu ministrei para o grupo de líderes e espalhei para que eles fossem. Eu nunca tinha participado do grupo sendo ministrado pelos irmãos. E ontem eu saí edificado com aquilo que aprendi dos meus irmãos. Glória a Deus, glória a Deus. Cada um pegue a sua arma e cada um faça o que tem capacidade para fazer. Assim nós vamos mudar a história das comunidades que estão aqui dentro. Assim nós vamos visitar drogados, nós vamos visitar pessoas que estão perdidas, pessoas que pensaram em suicídio. Nós vamos visitar essas pessoas e essas pessoas serão ministradas pela palavra de Deus. Talvez não pelo pastor, mas pela sua vida. Aleluia. Eu nunca esqueci um dos carnavais que nós tivemos aqui. Carnaval aqui é praticamente impossível ficarmos aqui. Só que nesse ano, alguns irmãos disseram: pastor, nós queremos fazer o culto, queremos ficar orando. Eu disse: fique, pode ficar. E alguns irmãos se reuniram aqui. Não sei se um desses irmãos está aqui agora, mas num desses cultos do domingo de carnaval, um jovem se converteu. Se converteu aqui na igreja. Nós chegamos na quinta-feira, os irmãos me procuraram, disseram: pastor, se converteu uma pessoa, esse jovem aqui, vou visitá-lo amanhã. Na quinta-feira nós chegamos. Na sexta-feira eu recebi a ligação dessa mesma pessoa dizendo: pastor, o jovem que aceitou domingo acabou de suicidar-se. Aquilo foi como um soco no meu estômago. Naquele dia eu não comi direito, eu não dormi direito, eu me senti o mais miserável de todos os homens. Eu disse: por que eu esperei para amanhã? Essa responsabilidade não é só minha, não é desses homens que estão aqui. Cada um empunhe a sua arma numa mão e a ferramenta na outra mão e reedifiquemos os muros da nossa nação. Aleluia. Diga glória a Deus, meu irmão. Todos verão resultados. Todos. Capítulo 6 de Neemias, versículo 15, versículo 16. Acabou-se, pois, o muro, aos 25 dias do mês de Elu, em 52 dias. Sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, foi o que aconteceu? Foi o que aconteceu? Temeram. E decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção de nosso Deus é que nós fizemos essa obra. Aleluia. Esse texto me deixa maravilhado. Verso 15 diz: talvez a gente hoje, aqui hoje, sentados hoje, eu sempre digo isso, a gente não tem a noção real do que aconteceu. O texto diz: acabou-se o muro. Você já teve aqui um projeto de uma vida inteira,
e você chega num determinado tempo e você alcança aquele projeto. Quem é que desejou muito ter uma casa própria e conseguiu? Levante sua mão. Como foi que você se sentiu, meu irmão? Aleluia. Como quem sonha. Quando eu terminei a minha casa e eu a vi pronta, eu fiquei, deixa eu usar a palavra bestificado. Eu olhei para aquilo e disse: Senhor, eu não tenho condições de ter, eu não tenho condições de fazer, eu não tenho condições de botar uma pá de cal aqui. O Senhor fez isso e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Você fica parado, eu fiquei parado feito um bobão olhando. Aleluia. Terminamos o muro. Nós vamos terminar esse muro. Diga amém. Nós vamos fazer, nós vamos alcançar, nós vamos conquistar. Nós vamos chegar ao final dessa jornada. E quando os muros subiram, e quando os muros estiveram terminados, quando os muros chegaram na altura que de longe eles viam os muros edificados, eles lembraram, o texto diz, eles caíram no conceito. Ou seja, cadê a raposa que ia derrubar o muro, presbítero Cláudio? Cadê a raposa que ia derrubar o muro? Porque eles disseram: ó, uma raposa derruba esse muro de vocês. Está lá o muro, imponente, edificado, construído, aleluia. Eles zombavam, eles diziam: o que é que vocês vão fazer? Vão se rebelar contra o império? Um bando de necessitado, vocês vão fazer o quê? Mas Deus levantou o muro, e eles reconheceram que foi Deus quem fez isso. Ninguém agora podia entrar lá, bagunçar e sair, porque agora tinha portas e muros. Vamos edificar os muros? Vamos edificar os muros? Vamos edificar os muros de Jerusalém. Cada um pegue a sua ferramenta, cada um faça o que Deus te deu capacidade para fazer, cada um faça apenas aquilo que Deus te chamou para fazer, cada um seja crente. Nós vamos edificar isso, nós vamos reconquistar a nossa nação, nós vamos reconquistar a nossa cidade, nós vamos construir um lugar bom para os nossos filhos, nós vamos fazer porque Deus disse que faria. Aleluia! Deus é conosco. Deus está conosco. Diga amém, meu irmão. É, Deus está conosco. Nunca duvide disso. Seja igreja. Seja igreja. Mergulhe no que você tem que fazer. Ame a sua igreja sem medo. Sem medo. Como é que você ama com medo? Como é que você ama alguém com o pé atrás? É porque nós personalizamos a obra de Deus. Esse é o nosso maior erro. A obra de Deus não é um homem, mas nós temos uma mania de personalizar a obra de Deus. Amém? Amém? A igreja me decepcionou. Essa é a maior mentira que o diabo inventou. É a maior mentira. Porque a igreja não decepciona ninguém. Você se decepcionou com um fofoqueiro, você se decepcionou com alguém que é briguento, talvez você seja fofoqueiro. Diga amém. Não diga amém não, meu irmão. Você não é fofoqueiro não, irmão, amém? O amém foi menor. A câmera pegou todo mundo que disse amém. Vou visitar um por um. Não corte não, Rodrigo. Deixe todo mundo que disse amém. A igreja não te decepciona, porque o dono da igreja é perfeito e imutável. Desde o dia em que entreguei minha vida a Jesus, Deus colocou algo na minha consciência. A igreja não é um homem, a igreja é um Deus. O Deus no céu, aleluia. Não estou dizendo que a igreja é o Deus não, viu? A igreja é o meu Deus. Meu Deus não me decepciona. Eu sirvo a Ele, eu entro, eu busco, eu faço, eu me dou, eu me desgasto, porque a obra eu faço para Ele. Diga amém. Vamos edificar esses muros. Vamos
fazer o que devemos fazer. Diga amém. Jovens, sois fortes. O texto diz isso. Jovens, sois fortes. Então seja forte. Ganhe vidas. Engaje-se na igreja. Faça a obra crescer. E olhe para cá, você é um muro. Não deixe nada passar por você. Diga glória a Deus.